Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os amigos aí da mesa, a todos os que nos acompanham. É sempre aquele eterno dilema, né? Vão jogar bem, aí não ganha, aí vou jogar mal, aí ganha. E o melhor de tudo é jogar bem ganhando, sempre. Mas em determinados momentos a gente vê que a dificuldade é grande e eu acredito que o Mancini está fazendo o que dá para fazer, principalmente nessa hora, privilegiando o resultado. Vai arrumando a casa, mas com os resultados, os 3 pontos sempre, né, debaixo do braço, fica mais fácil. Imagine esse time não ganhando, aí sim, já está uma pressão com o time vencendo, mas não jogando bem, mas imagine não jogando bem e perdendo. Então, eu acredito que Corinthians é sempre isso, né? Uma exigência, uma cobrança muito grande. William, você viveu um momento em que você também, lá no interior de Minas, saía da base, era um garoto chegando, foi ganhando essa experiência, depois conviveu com meninos subindo nos times que você jogava. Esse processo que o Mancini está fazendo, botando a molecada da base para jogar, correndo sem riscos, é muito complicado. Se errar nesse momento, a coisa fica complicada, hein, William? Fica complicado, mas chega uma hora também, eu pelo menos tenho essa opinião, e não sei a opinião do Miller e do Vampeta principalmente, né, dois excelentes jogadores com história fantástica aí no futebol brasileiro e mundial, mas assim, os meninos, 17, 18 anos, geralmente os empresários cobram para eles terem salários dignos, né, de profissionais, mas aí depois não pode ter cobrança digna de profissional. Eu acredito que tenha que ter sim um cuidado, mas a partir de certo momento, você precisa também lançar esses meninos, dando, né, óbvio, a confiança, a tranquilidade, mas sim colocando eles para jogar. Porque senão, fica ali o menino com 18, 19, 20, 21 anos e o clube não vê se tem potencial, se o potencial se transforma em realidade, pagando salários muito altos e o clube não tendo retorno. E o Mancini também, como ex-jogador que foi, ele tem essa tranquilidade e passa isso para os atletas. Mas é óbvio que fazer isso tudo de uma vez só, você corre um risco maior. Mas acredito que isso tudo se dá por conta dos problemas financeiros do Corinthians, que não é segredo para ninguém, são bem grandes. William conosco, citou Miller, citou Vampeta. Miller, nosso querido William Capita, esse é ganhador demais, igual você como jogador. Boa noite, William, prazer falar contigo. Nós jogamos juntos na Portuguesa. Ah, é? Nas nossas viagens para meu final de carreira, né? Eu fui jogar lá na Portuguesa. E o William, ele comprava um livro dessa grossura, 400 páginas. Ele ia lendo na viagem toda. Eu falei, ô jogador, você não cansa de ler esse livro, não? Meu amigo... Viagem longa, Miller. Viagem longa, é verdade. Meu amigo William, o que você está fazendo? E esse ano você pretende dar continuidade na sua carreira aí de diretor, gestor? Como você tem se preparado para isso, né? Meu amigo, prazer falar contigo também, aprendi muito, um ídolo que eu via jogar antes e depois tive o prazer de jogar junto e jogar com o Miller, mesmo ele em final de carreira, a gente via como que ele pensava 10 anos na frente da gente, era impressionante. Treinamento a gente dava graças a Deus quando não treinava contra ele, porque, esse cara aí jogava demais, demais mesmo. Eu cansei um pouco da vida de dirigente, viu, meu amigo? Porque é muito complicado, os ciclos são muito curtos, né? Geralmente 2, 3 anos, troca-se muito. Então, eu voltei para o mercado financeiro, que é outra coisa que eu gosto. Hoje, então, estou trabalhando junto à XP Investimentos, tenho um escritório de agente autônomo, a Messa Investimentos. Então, estou muito feliz. E hoje eu tenho sábado e domingo e feriado, né? Porque o futebol, a gente sabe que vocês também que trabalham com futebol sabem disso, que não tem, né? De domingo a domingo tem que estar trabalhando e tô com uma filhinha pequena de 4 anos, tô curtindo ela um pouquinho. Ô, Vampeta, você que é cheio da bufunfa, o William tá cuidando agora de dinheiro aí, você pode conversar, se quiser falar de grana aí, pode falar também, não tem problema. Boa noite, Capita. Boa noite, William. O CPF tá quase limpo. A identidade, todo mundo, ninguém quer identidade. Eu não pergunto, vamos ver logo esse CPF aí para ver se passa. Tá funcionando, o CPF tá bom. Muito bom estar falando com você. Deixa eu te falar, o que você achou aí dessa liga que tentaram fazer, essa Superliga, né, no futebol mundial? Já que me derrubou a minha pergunta, eu tive que criar alguma coisa aqui. Eu perguntar o que você está fazendo, se está pensando em trabalhar no clube, já que aí tem o Alessandro trabalhando no Corinthians, tem o Dracena no Palmeiras, né? Tava o Raí, o Lugano trabalhando no São Paulo, me derrubou a pergunta.
O pastor também, ele rouba de vez em quando. Ó, pegar um dízimo dele aí para levar aí para aumentar aí o capital. Vamp, você tem crédito na praça, seu nome não fica sujo nunca, você tem crédito na praça. Bom, essa ideia da Superliga foi uma ideia, assim, é curioso vir do Florentino Pérez, né, que é um dirigente assim, de tantos anos no mercado, um cara muito bem sucedido na vida pessoal, né, dono de construtora, tudo na Espanha, mas assim, um tiro no pé, né, a repercussão não poderia ser outra senão essa de, nunca vi um campeonato que não tem rebaixamento, um campeonato que tem uma panelinha, e enfim, quem acabou apoiando essa ideia se deu muito mal. E hoje, felizmente, eu fico contente assim, do público se manifestar e ter essa voz tão ativa, né? Sem violência, a gente nunca, óbvio, prega violência, mas assim, se manifestar, pressionar da forma correta. E a gente viu que não durou aí 2 dias sequer. Felizes os outros, né? Bayern, PSG, que foram convidados também e de forma muito sábia nem aceitaram o convite porque viram que era uma tremenda roubada. Celso Cardoso, o Capita é diferenciado falando com a gente. É verdade. William, seja bem-vindo à Mesa Redonda, é sempre um prazer falar contigo. Eu pergunto para você, esse período seu como dirigente, quais foram os principais obstáculos que você encontrou e que realmente te fizeram desistir da função? Celso, boa noite. O futebol, ele ainda carece de muito profissionalismo, né? É muito difícil você lidar assim com o dia a dia, com muita gente que não é profissional. Os clubes, enquanto eles não passarem mesmo por uma cobrança maior e por uma organização melhor, eu vejo que os clubes, não às vezes, eu não estou falando de má intenção, mas a má gestão, independentemente se ela vem de um mau gestor, de um incompetente, entre aspas, ou de uma pessoa que está querendo estar ali no clube para pilhar o clube, né, para tirar dinheiro do clube, ela vai levar ao mesmo caminho, que é o quê? O clube endividado, o clube sem conseguir entregar para o seu torcedor aquilo que o torcedor tanto espera, né? Um clube de futebol é feito para quê? Para poder disputar campeonatos, para ganhar campeonatos de futebol. E a gente tem visto isso cada vez mais, infelizmente. Eu vejo que os executivos de futebol têm buscado se especializar, buscado estudar mais, aprender mais sobre gestão, e eu acredito que agora falta muito os presidentes darem esse passo, porque, como eu disse, tem muito presidente bem intencionado, mas que não entende de gestão. Então, precisam fazer isso e entender que aquela gestão que ele está fazendo momentânea, aquele dinheiro tem dono. Não é que não tem dono sim, e são os torcedores. Quando a gente vê um clube aumentar de forma assim, muito grande a sua dívida, isso vai estourar em algum momento, vai estourar na mão de alguém. E o torcedor vai ser o maior prejudicado, porque vai ver seu clube passando vergonha e vira chacota para os demais. Temos Chico, temos a Michele. Chico, vamos. Chico Lang, você deve estar todo feliz aí, o Corinthians ganhou, o Capita com a gente aqui. Sua pergunta para o nosso querido William Capita, que te deu tanta alegria, Chico. Ô, meu querido William Capita, o homem que anda mais rápido no mundo, né? Nossa Senhora, cada passada dele é uma barbaridade. Uma vez eu encontrei com ele na Avenida Angélica, eu queria dar um abraço, ele não conseguia alcançar o Capita. Ele dá uns passos enormes quando anda, um negócio impressionante, tem umas pernas compridas, né? E eu tenho perna curta, então quebrei minha cara. Sair correndo atrás dele eu não ia, né? Mas, Capita, meu querido, você é o único cara capaz de resolver esse paradoxo do Corinthians. O Corinthians acabou de jogar com o time B contra os reservas do Santos e ganhou de 2-0. O time A do Corinthians jogou no meio de semana contra um timeco, que é o River Plate do Paraguai, e foi uma decepção. Então eu pergunto a você, se você fosse o técnico, tivesse no lugar do Mancini, o que você faria, meu amigo? Porque eu vou te contar uma coisa, esse time B do Corinthians é irresistível. Meu amigo, boa noite, Chico. Um prazer estar falando contigo também. Devia estar indo correr atrás de pagar alguma conta, entendeu? Sabe como é que é o credor, né? O credor vem, então eu estava correndo atrás de pagar alguma conta. O futebol tem muito disso, sabe? O time B, às vezes, ele consegue pegar uma liga mais rápido, digamos assim. O pessoal está ali treinando, se dedicando, mostrando, óbvio, né, querendo seu espaço no time A, no time principal. Eu tenho certeza que o Mancini,
Na minha cabeça, assim, todo técnico de futebol quer fazer o melhor, porque a primeira cabeça que cortam é a dele, né? Então, o Mancini vai tentar fazer com que o melhor esteja em campo para as principais partidas do Corinthians. Em algum momento, é óbvio, todo mundo erra, ele pode se equivocar aqui ou ali, mas eu acredito que o time do Corinthians tem ainda alguma coisa a evoluir sob o comando do Mancini, mas assim, não é fácil, o trabalho que ele está fazendo ali não é fácil. E, por outro lado, é bom quando vê o time B fazendo partidas como está fazendo, né? Quer dizer, você vê que tem treinamento, então, porque o treinamento que se dá para a equipe A é a mesma que se dá para a equipe B. Então, a gente vê que tem trabalho diário lá. Eu conheço o Mancini, conheço o Flávio Oliveira, por exemplo, excelente preparador físico. Sei que o pessoal está trabalhando demais, mas, de fato, a equipe principal ainda não tem um jeito que convença, né? Mas, enquanto estiver vencendo e não perdendo, também é a cara do Corinthians, né, Chico? Você sabe melhor do que ninguém, né? É verdade. E, Capita, só mais uma coisinha. 2 caras me chamam a atenção nesse Corinthians B. Um é o Gustavo Raul, que fez um gol hoje, né? E o outro menino é o João Vitor. Os dois jogavam na sua posição, só que o João Vitor sente facilidade de jogar pela direita. Uhum. Isso eu fico feliz de dizer, porque se não revela atacantes, como no passado revelou, né? Casagrande, né? Uma porção de outros atacantes que saíram do terrão, pelo menos está revelando 2 grandes zagueiros. Você já viu esses meninos jogarem, não? Chico, eu confesso para você que eu não estou tendo muito tempo de acompanhar futebol. O mercado financeiro suga bastante. Final de semana eu dou uma desligada, mas hoje, óbvio, né? Clássico principalmente, são os jogos que a gente gosta de assistir. Não conhecia nenhum dos dois, e não porque o Raul fez o gol, né? Mas canhoto, técnico, com boa velocidade, inteligente, bom posicionamento. E o outro menino, o João, jogando pela lateral direita ali, né? Pelo lado direito, com muita facilidade, muita desenvoltura. Então, assim, eu fiquei impressionado. Óbvio que não é que estão prontos, mas assim, você vê um potencial enorme e eles jogando com muita segurança. Eu acredito que, em breve, se mantiverem a cabeça no lugar, tem tudo para ajudar muito o Corinthians aí no sistema defensivo. Verdade. William, você que está trabalhando aí, né, no mercado financeiro, você também ajuda aí, né, jogadores de futebol nessa sua nova empreitada. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o seguinte, porque você vê, eu li algumas entrevistas suas, você dizendo que os jogadores muitas vezes se tornam reféns do staff que tem à volta deles, que tudo fica com o staff para cuidar e o jogador nem sabe quanto que está pagando num apartamento, num aluguel, coisa desse tipo. Então, para um jogador de futebol que está assistindo a gente, que está começando, a sua dica do que não fazer e do que é importante fazer e como investir e trabalhar o dinheiro para que ele tenha longevidade, porque a gente vê muito jogador terminando a vida aí sem um tostão, né? Pois é, Michele, boa noite. Excelente pergunta. Eu ajudo não só atletas, como pessoas de outras profissões, né? Muitas vezes o profissional não tem tempo para se dedicar, né, de forma assim, muito intensa ali na gestão do seu patrimônio. Mas você relegar isso ou delegar 100% é um risco muito grande. Então, assim, meu primeiro conselho é: procure se inteirar de tudo que está acontecendo. O jogador fica muito tempo em concentração, em viagens. Então, assim, se você separar ali 1 hora de cada concentração, a gente já está falando de 2 horas por semana, isso aí dá 8 horas por mês, que ele estaria ali dedicando a entender. Apartamento, eu comprei quanto que eu paguei? De início, é óbvio, tudo é muito difícil para qualquer um, mas na medida que você vai acompanhando, você começa a entender mais, é isso que eu costumo e procuro fazer com os meus clientes, a entender mais qual que é o papel da inflação, por que a inflação impacta tanto o seu salário ali no final do mês, qual que é o papel dos juros que a gente está pagando no Brasil hoje. Tudo isso que não é da noite para o dia que se aprende, mas aos poucos você vai aprendendo. E economizar. É uma armadilha muito grande e é difícil mesmo você conviver num vestiário com pessoas que às vezes ganham 10 vezes mais que você, mas você tem condições de ter o carro que aquela pessoa tem. Só que para você representa 50%, 70% do seu patrimônio e para aquele atacante principalmente representa 10%, 15%. Então o ambiente do vestiário ele é muito perigoso por conta desta convivência e que muitas vezes você acaba querendo, né, óbvio, acompanhar ali os seus amigos, seus companheiros, mas o peso para uns é maior do que o peso para outros. Então, importante também explicar como que, quanto mais você junta
lá na frente você vai ter uma tranquilidade maior na sua vida. Que belo conselho, hein? Que legal. Para finalizar, William, qual é a deixa para amanhã? O que você indica para amanhã? Vai abrir a bolsa e tal? 10 da manhã? Eu não, mas o Celso está cheio da grana aqui. O Celso quer investir em dólar. Você sugere que ele invista em dólar? O que ele pode? O que você indica para amanhã? Com ação, fundo? O que é legal? Eu por legislação, né, eu sou agente autônomo, eu não sou analista, no meu certificado, então eu não posso falar de ações, não posso recomendar nada. Mas tem muito fundo multimercado bom aí, e o dólar, eu vou te falar, tem uma máxima entre os economistas que é o seguinte: o dólar foi feito por Deus para fazer economista passar vergonha. Ninguém sabe para onde vai o dólar, então, Celso, não entra nessa que é roubada.